Olá, mamães, papais, tudo bem? Eu sou a Michele, consultora de sono aqui da Maternity Coach, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre soneca. Seu filho tem dificuldade de dormir durante o dia, briga, luta contra o sono? Deve ter alguma coisa aí que você possa fazer para melhorar esse sono do dia dele. Fica aqui comigo nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Tem algumas coisas que ajudam no sono da noite e que a criança não tem durante o dia. Por exemplo, a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, que ele começa a ser liberado quando o dia termina, na ausência de luz. Temos o silêncio da noite, temos a escuridão também. São fatores que não tem durante o dia. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essas sonecas? A primeira coisa é perceber se o sono do dia do seu filho está no horário adequado. Então, a criança, principalmente até os 18 meses, mais ou menos, ela passa por diversas mudanças de quantidade de soneca durante o dia. A primeira delas, primeiro dos 0 aos 3 meses, eles não têm muito padrão de sono. Eles dormem quando eles têm sono, podem fazer sonecas curtas, de 30 a 40 minutos, como também podem fazer sonecas de 2 horas, e a gente nunca vai conseguir identificar o motivo que fez dormir mais ou dormir menos. A criança está se acostumando com a diferença entre dia e noite, então não existe um padrão para seguir de 0 a 3 meses. Geralmente mama por livre demanda, o que é altamente recomendado, então fica difícil de estabelecer uma rotina muito rígida para essas crianças. Dos 3 aos 4 meses, desde que a criança tenha o peso adequado, esteja com desenvolvimento também de acordo com a idade, tenha nascido a termo, você já consegue ajustar um dia com 4 sonecas, 2 de manhã e 2 de tarde. É muito importante que esse sono total do dia, neste período dos 3 aos 4 meses, não ultrapasse muito as 4 horas de sono durante todo esse dia. A soneca, ela precisa ter de 40 a 50 minutos, ou seja, a criança precisa fazer um ciclo de sono, ao menos um ciclo de sono completo, e o ideal é que ela não passe de 2 horas, para não começar a prejudicar o sono da noite e também as próximas sonecas. Dos 4 aos 6 meses, 7 meses mais ou menos, a criança vai fazer 3 sonecas por dia, uma de manhã, uma no meio do dia e a outra à tarde. Nessa fase, é muito importante que o sono total não ultrapasse 3 horas e meia. Então, mais do que isso, pode haver sim uma compensação do sono de noite e que a criança faça, no mínimo, 3 sonecas de 40 minutos. Ela precisa fazer o ciclo completo em cada um desses soninhos para que ela fique bem para aguentar para a próxima soneca. A partir mais ou menos dos 7 meses, algumas crianças fazem isso com 6 meses, mas geralmente a partir dos 7 meses, a criança passa a fazer 2 sonecas por dia. Neste caso, ela vai fazer uma soneca de manhã e uma soneca de tarde. A janelinha de sono, quer dizer, o tempo que a criança fica acordada nessa fase, geralmente a última janela de sono, quer dizer, da hora que ela acorda da segunda soneca até o sono da noite, é o maior tempo da criança acordada durante o dia. É assim mesmo, no comecinho da transição, a criança pode ficar um pouquinho mais cansada, então é muito normal que aquele horário de 6 horas, 6 e meia, a criança apresente sono. A nossa sugestão é não deixar dormir nessa hora. Distrai um pouquinho, sai um pouquinho com ela na rua, mostre alguma coisa diferente e, se for necessário, coloque para dormir um pouquinho mais cedo, mas não inclua uma soneca nesse horário porque o sono da noite pode ficar bem complicado. E depois de 14, 15 meses mais ou menos, a criança vai transitar para um sono só por dia, geralmente depois do almoço, mas existem muitas crianças que fazem um sono só por dia de manhã. Então elas acordam, fazem esse soninho lá para umas 10 horas da manhã, acordam perto de 11h30, meio-dia, e aí não dormem mais durante o dia todo. Se a criança fizer de 1 a 2 horas de sono nessa fase, está perfeito, não precisa dormir mais do que isso. E você também no comecinho da transição, como a janela de sono vai aumentar, no comecinho dessa transição você pode adiantar um pouco o horário de dormir também.
Então, e crianças que fazem sonecas muito curtinhas, de 20 minutos, 25 minutos. Provavelmente precisa de um ajuste de horário nessas sonecas, ou essa criança está passando do ponto, ou seja, está ficando muito tempo acordada até a hora de dormir, ou essa criança está sendo colocada para dormir antes do que ela precisa. Então, o que é o ideal? Espere o seu filho dar os sinais de sono, né? Então, bocejar, coçar os olhinhos, mostrar, perder o interesse pela brincadeira. Então, deixe ele demonstrar esse sinal de sono e faça uma agenda, uma anotação de pelo menos 10 dias, onde você vai anotar os horários que seu filho dorme, sem você forçar, sem você ir pelo relógio. Aí você vai ter uma ideia bem aproximada da janela de sono dele. Você não vai forçar um sono que ele não está preparado para fazer e nem vai deixar que ele passe do ponto. Então, apresentou o sinal de sono, já coloca para dormir, anota o horário e depois você pode montar uma rotininha em cima disso. Outra coisa que ajuda é deixar o ambiente mais escurinho. É muito difícil dormir no claro, né? Isso tanto para a criança quanto para o adulto. Então, escurece o ambiente para a soneca do seu filho. Depois, você também pode usar um ruído branco, um sonzinho de água, de chuva, o próprio som do útero, para abafar os sons externos e para que a criança fique concentrada naquele sonzinho e para que ela consiga dormir um pouquinho melhor. E a nossa última dica aqui é tentar eliminar as associações. Então, quanto mais a criança tem essa habilidade de entrar no sono e de se confortar, melhor vai ser essa qualidade de sono. Ou seja, colocar a criança sonolenta no bercinho e ajudando aos poucos, fazendo um carinho nela, mas que ela não apague, ou sendo balançada, sendo ninada, ou mesmo mamando, que ela não faça isso em todas as sonecas. Uma vez ou outra que acontecer, não vai ter problema nenhum. Mas a nossa sugestão é que quanto mais você puder fazer com que ela durma sozinha, você pode ter certeza que a qualidade de sono dela vai melhorar. E se o seu filho dorme 40 minutos apenas e acorda bem, disposto, se alimenta direitinho, tá com peso e desenvolvimento adequados, essa não é uma soneca ruim. Não é uma super soneca, mas é uma soneca satisfatória. Sempre precisa ver com o pediatra a questão do desenvolvimento, da alimentação e do peso. Estando tudo bem, um soninho do dia de 40 minutos, se isso é suficiente para a criança, ele não é ruim. Então, precisa avaliar criança por criança. Eu vejo muitas mães que ficam muito preocupadas, né? Porque a criança faz soneca só de 40 minutos, mas isso não tem problema nenhum. Tem que avaliar o seu filho. Se o seu filho está bem, se ele está se alimentando bem e se desenvolvendo bem. Então, espero que essas dicas tenham ajudado. A questão da rotina durante o dia, ela é muito importante para vocês conseguirem um soninho de qualidade, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.